Perfeito, tá todo mundo com medo. Total. Todo mundo está com medo de uma gestão autoritária. E eu acho que essa Olha, omissão é muito ruim. Eu acho que. Mas é que nem tudo que se diz do todo, sabe, Domi? Assim, a gente discute muito como melhorar a arbitragem, só que quando o erro é com um time, quando é com outro, a gente sempre prefere, não, mas acontece, né? A gente não defende o todo. A discussão do gramado sintético também, ela sempre é enviesada de um jeito, mas o meu clube pode se prejudicar, então eu vou ser contra ou vou ser a favor. E eu acho que, infelizmente, parece que os clubes estão nessa pegada, sabe? De cada um por si, assim. Eu também estou com o PVC, eu não espero um boicote. Eu acho que seria o ideal, seria inclusive um posicionamento muito forte na história do futebol brasileiro, de peitar a entidade sul-americana, mostrando também a insatisfação e principalmente levantando essa bandeira. Eu acho que, inclusive, quando saiu da esfera do esporte, o Brasil como nação também é importante que se fale sobre isso. Achei importante a deputada Erika Hilton ir atrás também de colocar ali na embaixada no Itamaraty como o Alejandro Domingues fez um crime de racismo e que aqui ele não pode ser bem-vindo e bem-quisto, principalmente. E eu acho que isso daí acaba ficando perdido mesmo com os clubes de futebol, porque eles ficam nessa coisa de, mas o Bahia, se o Bahia chegar na mata-mata da Libertadores depois de tantos anos sem jogar Libertadores, eu acho que, mas mesmo assim ele vai se posicionar. Agora do Flamengo, que disputa a final nos últimos anos, quase todo ano tem disputado final, a gente já vê uma outra postura, uma postura até meio contra boicote, né? A gente viu ali Então, não me recordo agora o nome do diretor do Flamengo, mas ele falou ontem também sobre, eu acho muito forte um boicote, o BAP eu acho que falou, não é o assim. presidente falou, O BAP, o isso, presidente falou, presidente, o BAP falou. Agora, exatamente. veja só, o caso do Flamengo, não vou tratar o Flamengo como um clube racista, embora não tenha se manifestado. Vamos fazer uma conta só para a gente lembrar. Primeiro, acho que o governo brasileiro devia ter se manifestado. Porque o governo brasileiro também tinha que ter se manifestado. O governo Lula tem a obrigação de se manifestar. E se não se manifestou nesta terça-feira, tem que se manifestar na quarta-feira. Porque o que o Alejandro Domingues falou não foi sobre os clubes brasileiros, nem sobre os jogadores brasileiros exclusivamente. Ele falou sobre o Brasil. Se o Brasil não estivesse na Libertadores, seria como o Tarzan sem a Chita. Então ele está falando sobre todos nós. Ele está falando sobre um país. É um incidente diplomático. Que o Brasil não está tratando assim, mas é um incidente diplomático. Segundo ponto, o problema do racismo ele é muito forte no mundo inteiro. Né? É um problema gravíssimo da sociedade e o futebol extrapola isso. O Alejandro está errado em dizer que o futebol não tem nada com isso, mas o futebol é símbolo disso. Ele expõe isso claramente. Mas não é um problema exclusivo dos outros 9 países da Conmebol. Vamos dar um exemplo disso. Quando chegou a decisão por pênaltis de Flamengo e Palmeiras, na decisão da Libertadores Sub-20 no domingo, a torcida do Flamengo, lá no Paraguai, gritou que o Luigi era chorão. Xingou o Luigi de chorão. Ou seja, a torcida brasileira de um clube rival também não respeitou a dor de uma vítima do racismo. O que significa que, neste caso, embora o Brasil seja vítima, o Brasil também não pode fechar os olhos para o fato de que aqui também existe racismo. Aqui também temos o problema. Claro que o ataque, nesse momento, tem que ser ao criminoso mor, que é o Alejandro Domingues. Mas a gente não pode fechar os olhos para tudo que está acontecendo. Sim. Exatamente. E a Leila foi...
Não, só porque acho que tem tudo a ver com o que o PVC disse. Eu tive uma experiência de ser convidado pela La Liga para acompanhar um derby, né, o Atlético de Madrid contra o Real Madrid, e tive ali alguns contatos com o pessoal da La Liga, principalmente naquela posição deles, né, de tentar explicar para o brasileiro os casos que acontecem com o Vinícius Júnior e tudo mais, e eles só foram entender de fato a magnitude do problema para a gente quando eu falei que no Brasil a gente tem casos assim e que esses casos tomam. A gente também se posiciona contra esses casos. E a gente tem também casos de homofobia no Estádio do Brasil e que a gente tem que tratar também sobre isso. Mas eles só foram entender quando você consegue, quando você dá exemplos do nosso lugar também. Então, por exemplo. Pô, a torcida do Flamengo gritou contra o Luigi. Também cabe, acho que, um posicionamento dos clubes de pautar isso e falar, ó, essa atitude da torcida do Flamengo é abominável tanto quanto a atitude do torcedor do Cerro, quando fez com o Luigi. Eu acho que a gente tem que pautar mais o assunto, ficar com menos medo mesmo de falar sobre isso, para conseguir, enfim, avançar nessa pauta, porque senão acontece o que o Gustavo falou mesmo, as coisas vão, elas parecem que vão mudar e no final elas pioram, porque a gente vive Ô, numa Gustavo, sociedade hoje exposta e tudo mais. e você minimizar a dor de uma pessoa como o Luigi, que sofreu ali na pele o racismo, que sofre diariamente, compactuar também com o racismo, né? Então, os torcedores flamenguistas que fizeram essa zoação, eles precisam entender que é muito mais do que uma zoação, é você compactuar com o racismo. É isso, É, são cúmplices. cara, assim, a gente tem que explicitar isso, tem que ser o debate público. O que a gente está fazendo aqui é muito importante de explicitar e explicar que isso não é errado, porque tem um senso comum, uma ideia de que estádio de futebol pode tudo. Ali é nervos à flor da pele, é paixão. Ali é paixão. Então você sabe como é que é o cara apaixonado. Sai, fala, não sabe o que fala, é aquela coisa ali explosiva. Isso tem que acabar, porque assim, não é terra sem lei. Assim, pessoas têm sentimento. Assim, o que aconteceu com a torcida do Flamengo coagindo o Luigi pode coibir que um outro jogador se manifeste no futuro. Pode. A gente só está tendo. A gente teve a discussão, esse início de discussão mais objetivo, mas de maneira mais assertiva nos últimos tempos, por causa do manifesto do Luiz. Porque se acontecesse aquilo dali e ele não falasse nada, vida que segue, cara, isso não ia estar em pauta. É importante sempre estar em pauta. E a partir do momento que uma torcida coage o jogador desse jeito, isso limita que outros jogadores tenham coragem, entendam que eles têm que sim se manifestar. Porque isso não é. Cara, eles podem até que achar que não é um problema, a vida que segue, é jogo, dentro das 4 linhas, resolve, mas ele chega em casa, ele sofre, ele sente. Os jogadores têm que ser exemplo público do que eles acham, entendeu? Principalmente jogadores negros. Eles têm que ser exemplo público. Então isso não pode acontecer. Não pode, no maior aliado que o clube tem, que é a torcida dele, eles não podem encontrar essa barreira. Já tem todo mundo, já tem a barreira do Comebol, já tem a barreira da sociedade. O maior aliado que eles têm, eles não podem ter, cara. Então, essa atitude da torcida do Flamengo, eles têm que entender. Não foi só a torcida do Flamengo. Por um acaso estava do Flamengo ali. Se fosse de outro clube, talvez fizesse igual. Assim, as torcidas têm que entender que não é terra de ninguém. Isso tem que ser coagido, assim, a gente, assim, todo mundo ali. Tu tá no estádio, vê alguém falando uma coisa, fala assim, cara, não é assim. Conversa, troca ideia. Porque esse pensamento tem que ser mudado. É aos poucos, não sei se vai ser aos poucos, não sei de uma maneira mais radical, mas isso não pode acontecer. Porque o jogador tem que ter como aliado a gente. A gente tem que se fechar. A gente tem que estar aqui, a gente Brasil. A gente, amantes de futebol, torcida, jogador, dirigente, imprensa. Eu vou voltar. Enquete... Só uma coisa que o Gustavo tocou numa coisa importante dessa história do isso aqui é paixão, não é paixão. E eu lembro sempre, Domi, quando o Jorge Jesus chegou aqui, perdeu para o Emelec, e ele ouvia que isso era amor, e ele disse, isso não é amor, isso não é amor. Eu vou misturar um outro caso nisso, só porque é da mesma família, né? E a gente vai voltar a falar nisso daqui a pouco com o filme da Angela Diniz.
Quando a Ângela Diniz foi assassinada, em 1976, o Doc Street, o assassino, inicialmente foi liberado, porque ele pegou 18 meses de prisão com o argumento de que era um crime passional e que era legítima defesa da honra. E ele pegou 18 meses mais 6 meses por ter sido foragido da justiça, e como tinha cumprido 7 meses, que era um terço da pena, ele foi libertado. E só por pressão da sociedade, 5 anos depois, num segundo julgamento, ele pegou 18 anos de prisão. Então, 15 anos de prisão. Então, não, isso não é amor. Isso não é crime passional. Isso não é paixão. Isso é outra coisa. E a gente já falou sobre ser paixão, crime passional, em casos de feminicídio no passado, relativamente recente. Isto não é paixão. Isso é crime. Aqui na nossa enquete, 82% apoiam um boicote dos times brasileiros à Libertadores, hein? E fica aqui, meu parabéns à Leila, que mais uma vez dando entrevistas muito importantes e contundentes, combatendo o racismo e propondo esse boicote. Eu acho que na minha parte, eu vou falar a partir de agora, a Copa Libertadores da Conmebol racista. Será que eu vou ser processada? Vamos falar disso no intervalo, a gente volta já. Mas a gente continua ao vivo aqui no YouTube. Será que eu posso ser processada, PVC? O UOL paga, né? Um advogado caro para me defender. Paga. Da Conmebol, poderosa. Porque, além de tudo, gente, o que eu fiquei mais pasma, eu vou pedir para o JP colocar na tela aí, uma matéria do Flávio Latifi, que falou que essa conversa que a gente mostrou do Paulo Bosi, indagando os dirigentes do Cerro Porteño sobre o racismo, a Conmebol já falou, deixou eu entender ali nos bastidores, que não pegou bem. O que não pegou bem? Não pegou bem meu óvulo. O que não tem que pegar bem é racismo. Não, sério, parece piada, gente. Mas é o que eu falei no começo também. Ou seja, já estava dizendo que o Palmeiras está sendo observado pela Conmebol com o mesmo olhar enviesado que o Corinthians foi pelo caso do Thiago Espada. Embora sejam dois casos completamente distintos. O Palmeiras foi vítima de racismo. O jogador do Palmeiras foi vítima de racismo 2 vezes pela mesma torcida. O Bruno Tabata é um escândalo. O Bruno Tabata foi vítima de racismo, virou-se para o racista e disse: Você está me chamando de macaco? Os caras pegaram a imagem e falaram: você estava fazendo sinal para a torcida. Ele pegou 4 meses de suspensão quando faltavam 5 meses para acabar o torneio. Ou seja, ele foi excluído do torneio. E o Cerro Porteño pagou $100 mil de multa num torneio que pagava $300 mil por vitória. Ou seja, o que a Conmebol fez na prática foi descontar $100 mil de um prêmio do Cerro Porteño por vitória. Descontar 1/3. Então, isso é ridículo. E na reincidência, o Cerro Porteño paga metade da multa. E eu ainda fico pensando, Gustavo, se a Conmebol fizesse assim, gente, beleza, essa multa aqui que vocês estão pagando para mim do racismo vai inteira, 100% para uma campanha de combate ao racismo, para a educação, campanha de educação nas escolas contra o racismo, mas não. Para onde vai esse dinheiro? A gente nem sabe. Vai para mim, porque necessito de um maestro que me ensine como lidar com meu próprio racismo. Eu, Alejandro Domínguez. Para mi bolsillo, porque tenho que pagar meu maestro para ensinar-me como combater o meu racismo. Tem que fazer as duas coisas. Pagar um professor de espanhol para o PVC. Tô brincando. Eu pegaria essa multa e daria pro jogador que sofreu racismo. Daria tudo para ele. Então, também... 100 mil. Toma aí o cara. E o torcedor que fez, se foi individualizado, foi o Ramírez Ramon. Você vai ter que pagar multa também e vai preso. Você não vai poder mais assistir, você vai preso, todo jogo do Cerro Porteño, você vai ter que estar na cadeia aqui, vai ter que se apresentar, vai pagar uma multa e vai tudo, e eu faço questão, e vai ter um post patrocinado pela Conmebol do Luan,
dele ostentando o dinheiro aqui assim, festa, alegria, com o dinheiro do Obrigado, aí a hashtag Obrigado, Juan Ramírez /Comebol. Tem que ter isso. Perfeito. Gustavo, vou te interromper rapidinho, porque estamos de volta na TV, mas o assunto era muito bom, não quis interromper antes. O Gustavo deu a ideia genial de que a multa do racismo, do time racista, dos torcedores racistas, em vez de a Comebol enfiar no bolso e não dar satisfação, que vá para o jogador, ou a torcida, ou quem sofrer racismo, e aí ostente, muito bem ostentado, com o nome dos racistas. Perfeito, Gustavo, é isso.